O que vem depois da Drex? Será que a Drex morreu por causa da Júlia Zanatta, que pressionou o Banco Central? Ou será que, na verdade, o governo e principalmente os bancos vão atingir os seus objetivos sem a Drex? Nós vamos ver nesse vídeo que a Drex morreu. Vamos revisar porque ela morreu, porque tem algumas pessoas dizendo que não. Ela morreu porque os bancos e o governo não precisam mais dela para atingir os seus objetivos. Eles vão atingir os mesmos objetivos que eles tinham por outros meios, e é sobre esses meios que nós vamos falar aqui. Primeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DeFi Moeda Mundial. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. Estamos acompanhando esse tema da Drex desde o início, porque ele está relacionado às finanças descentralizadas. O coordenador da Drex, Fábio Araújo, ele falava que a inspiração para a Drex eram as finanças descentralizadas. Bem, mas vamos lá. Primeiro revisando, por que a Drex morreu? Porque a Drex estava baseada na ideia de tokenização do dinheiro. Da ideia de tokenização do dinheiro que surgiu uma ideia que preocupava muita gente, que era a ideia de dinheiro programável. Na verdade não era dinheiro programável, porque dinheiro é dinheiro, conforme eu sempre falei, que seria programável, seria o uso do dinheiro. Então nós teríamos com a Drex o dinheiro de uso programável. E isso só seria possível por meio da tokenização. Porque, caso você não saiba, a tokenização que nós falamos aqui, esse termo ele é equívoco, há vários significados. Inclusive agora o Mastercard falou que vai trocar os números de cartão de crédito porque tudo será tokenizado, e tem gente que acha que a gente está falando dessa tokenização aqui que iria funcionar para a Drex. Completamente diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tokenização relacionada à Drex, e que está relacionada àquilo que nós chamamos, por exemplo, de tokenização RWA, ela está baseada em um ativo que nós chamamos de token, que é criado por um programa de computador muito específico chamado de smart contract. Por isso, então, que o Banco Central falava em dinheiro programável. Por quê? Apenas a partir dos smart contracts e da emissão desses tokens é que eu passei a ter a possibilidade de programar o uso do dinheiro. E aonde que você vê isso já existindo? Nas finanças descentralizadas, onde eu tenho, por exemplo, os chamados flash loans, que são empréstimos sem inadimplência, sem risco de inadimplência, justamente porque é um empréstimo que se dá de forma totalmente programada por smart contracts. Então a programação elimina o risco de crédito. Isso é um assunto um pouco complexo, mas você pode pesquisar por aí. E era justamente algo que levou em algumas ocasiões o coordenador do projeto, Fábio Araújo, a falar que a inspiração para a Drex era o DeFi, as finanças descentralizadas, porque é onde você já tem uma interoperabilidade global, você tem essa possibilidade de você programar o uso do dinheiro, então isso possibilita uma série da criação de uma série de modelos de negócio interessantes. Tá? Então, na medida que o governo anuncia, o Banco Central anuncia que não vai utilizar mais blockchain, por exemplo, ali você já tem a morte da Drex, conforme ela foi concebida. Porque se eu não tenho blockchain, eu não tenho mais tokenização, eu não tenho mais smart contracts. Isso veio culminar agora com o desligamento da plataforma, que é a chamada Hyperledger Bezo, que possibilitava não apenas a criação de smart contracts, mas também a interoperabilidade com o mercado das finanças descentralizadas, porque a Hyperledger Bezo era uma plataforma que nós chamamos de híbrida. É uma plataforma que atenderia os requisitos de você ter uma rede privada entre instituições, ok? Rede privada, não estou falando de privacidade, rede privada, mas que possibilitaria a integração com redes públicas, como a Ethereum, onde ocorre o mercado das finanças descentralizadas, certo? Então eu sei que são questões técnicas, mas é assim que funciona, certo? A gente aqui no canal, a gente fala sobre questões técnicas, a gente não se baseia em reportagens de veículos de comunicação que hoje, infelizmente, apenas reproduzem narrativas, mas não tem qualquer senso crítico na filtragem da informação. Então a Drex morreu. O Banco Central até pode criar alguma outra coisa, mas se eu não tiver smart contracts, se eu não tiver tokenização, não tem mais Drex. E eles já demonstraram que eles não conseguiram superar uma série de obstáculos técnicos para tentar fazer algo que eles
estavam anunciando aí como revolucionário, tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, passando para o ponto que mais nos importa, tá? Como que os bancos e, de certa forma, o governo vão atingir os seus objetivos? Primeiro, pela regulamentação do mercado de criptoativos. Eu falei no vídeo anterior que o principal propósito da Drex foi atender uma demanda dos bancos, ok? Essa que era a grande questão, dos bancos, não do governo. Tá? O governo hoje já tem acesso às informações quando você pensa, por exemplo, no âmbito do Pix. Tá? O governo já não tem mais privacidade hoje quando você usa moeda escritural por causa do Pix, certo? E ele já também controla, ele tem todo um controle sobre as instituições. Então a ideia da Drex sempre foi atender uma demanda dos bancos que estavam temerosos com o crescimento do mercado de criptoativos, especialmente o mercado das finanças descentralizadas. Claro que isso traz reflexos também para o Estado brasileiro, uma vez que se todos os cidadãos não utilizarem mais os bancos, passarem a utilizar, por exemplo, protocolos DeFi, não utilizarem mais reais, passarem a utilizar apenas stablecoins, por exemplo, o que vai acontecer? O nosso sistema vai ficar sem liquidez. Os bancos vão ficar sem ter capacidade de oferecer crédito. Isso pode gerar o quê? Uma quebra do sistema financeiro brasileiro. Então, estou trazendo aqui questões importantes que precisam ser ponderadas. Mas, no meu ponto de vista, o que pesa na balança sempre é o interesse imediato dos bancos, que é o interesse econômico. Então, como que agora os bancos eles vão conseguir resolver o problema que eles tinham? E já vamos falar sobre a questão aí para você que acha que acabou a Drex, então o controle, a possibilidade de controle acabou. Vamos falar que não é bem assim que funcionam as coisas. Bem, por quê? Porque agora eu tenho uma regulamentação, na verdade desde 2022, a aprovação da Lei 14.478 de 2022 começou a preparar um cenário de controle do mercado de criptoativos pelas instituições financeiras reguladas, por óbvio, pelo Banco Central. Então, a partir da regulamentação e agora, próximo ano, todos os prestadores de serviços de ativos virtuais só vão poder operar se tiverem uma autorização do Banco Central. O que eu estou querendo dizer para você que trabalha com criptoativo? Eu vou fazer um vídeo específico ainda, mas só para você já começar a pensar. Em regra, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, só vai poder comercializar criptoativos se tiver uma licença do Banco Central. E se ela não fizer isso, se ela não tiver a licença, ela estará cometendo crime contra o sistema financeiro nacional. Eu falei isso como advogado, vou especificar em outros vídeos, mas já deve ter vídeo aqui no canal também abordando sobre essa questão, como que funciona isso. Então, a primeira coisa, o controle do Banco Central sobre o mercado de criptoativos já está inicialmente assegurado por meio de lei. O próximo passo, que já falei inclusive em outro vídeo, é a inclusão das stablecoins no mercado de câmbio. Veja, vídeo anterior falando, uma das motivações para a ideia de se tokenizar a moeda eram as stablecoins. Quando eu incluo elas no mercado de câmbio, apenas instituições autorizadas podem realizar transações. Não é possível realizar operações P2P no mercado de câmbio. Operações P2P no mercado de câmbio geralmente se enquadram em uma categoria que nós chamamos de dólar cabo. Isso feito por meio de criptoativos é chamado de criptocabo. Isso gera, em muitos casos, prisão. Existem pessoas acusadas e presas, né, sob acusação de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, utilizando criptoativos para fazer isso, tá? Em operações geralmente enquadradas como operações criptocabo. Então, por meio da inclusão das stablecoins no mercado de câmbio, o que acontece? Por mais que você tenha a stablecoin em autocustódia, você não pode realizar operações sem passar por um agente autorizado, ou seja, você vai ter que transferir a tua stablecoin para um banco ou para um prestador de serviço de ativo virtual
que consiga concorrer com os bancos. Capital mínimo divulgado, tá? É muito maior do que isso, tá? Mas o mínimo do mínimo, vamos dizer assim, 8 milhões. Então, se você tem a tua corretora... Só que a gente sabe que não é só isso, tá? E também não é 8 milhões, é mais, tá? Começa com 8 milhões. Tem uma série de detalhes que a gente nem como abordar nesse vídeo aqui. Então, stablecoins, então o que que acontece? Os bancos hoje, o Banco Central, eles passam então a ter o controle do quê? Por meio da lei? Daquilo que mais ameaçava eles. As stablecoins e o mercado de criptoativos. Então, não preciso mais da Drex, não preciso tokenizar, criar uma versão tokenizada do real, controlada pelo Banco Central, sendo que o Banco Central, uma vez que isso era feito com receio do avanço do mercado de criptoativos, sendo que eu já tenho controle do mercado de criptoativos por meio da legislação. Ninguém vai poder fazer transação com criptoativo se não tiver autorização do Banco Central, se não passar por agente autorizado. Quem quiser arriscar pode ser processado criminalmente. Tá? Falaremos isso aí num vídeo específico aqui no canal, aspectos mais jurídicos. Tá? Então esse é um ponto. Agora, a cereja do bolo, que talvez você não saiba. O smart contract da Drex, ele tinha uma função que era uma função de congelamento de valores. Isso provocou um estardalhaço quando foi divulgado na mídia. E não era apenas isso. O Banco Central ele poderia o quê? Bloquear, impedir que mesmo que você tendo o token em autocustódia, ele poderia impedir que você movimentasse esse token. Como assim, Fernando? Né? Alguns novatos vão dizer assim, você não sabe o que você está falando, se está em autocustódia eu consigo movimentar tranquilamente. Lé do engano. Quando nós falamos de tokens e nós falamos de smart contracts, tudo é controlado pelas funções que estão no smart contract. Então, eu posso criar funções que mesmo que você tenha o token em autocustódia, você não consiga movimentar este token. E olha só, a Tether, a USDT e a maioria das stablecoins possui essa função. No caso específico da USDT, o nome da função é blacklist. Então basta eu incluir o seu endereço na blacklist, na lista negra, você passa a ser um usuário mau, você não consegue mais movimentar os seus tokens. Tá? Ele fica ali na tua carteira, mas você não consegue movimentar. E a Tether já bloqueou bilhões de dólares a pedido dos governos. Então veja, o que eu estou falando aqui? Que o smart contract da Drex, ele era uma cópia do smart contract da USDT. Existia, claro, diferenças, mas ele foi baseado no smart contract do USDT. Tanto que quando surgiu isso, muitos defensores da Drex falaram assim, não, veja bem, essas funções de congelamento, por exemplo, já existem na USDT. Claro que isso teria um agravante de você de ser algo controlado pelo Estado. Mas agora eu vou te falar uma coisa que talvez você não tenha pensado. A Tether é uma empresa que para que ela venha atuar, por exemplo, no Brasil, e não apenas ela, qualquer outra, ela precisa de autorização. De quem? Vai precisar de autorização de quem? Do Banco Central. Seja a Tether, sejam empresas que venham estar no mercado de stablecoins, porque nós já vimos isso em detalhes em outros vídeos. Então veja, basta que o governo chegue para essa empresa e fale, bloqueie o endereço X. Ele coloca o teu endereço na lista negra e você não movimenta mais nada. Então por que eu vou precisar de Drex? Você consegue perceber? Então enquanto o povo está indo, os bancos já estão voltando. Certo? Porque quem efetivamente controla e governa o Brasil são os bancos. O poder econômico. Tanto que tem o projeto da Drex, mesmo com todos esses problemas, tinha deputado tanto da direita quanto da esquerda apoiando. Porque o capital não tem ideologia, o capital não tem partido. Certo? Bem, então, é isso. Eu não preciso de outro projeto para eu controlar as finanças dos cidadãos. Basta que eu tenha uma regulamentação pesada e, mais do que isso, que eu proíba transações anônimas. Porque a única forma de você utilizar criptoativos com segurança é quando você faz transações anônimas. A questão é quem que sabe fazer transações anônimas e quando isso é possível. Poucas pessoas têm conhecimento. Em geral, a regra, acho que 99% dos usuários não sabem fazer transações anônimas, porque realmente é complexo. Até porque, quando você entra em contato com a internet,
já existe o risco, né, de você ter problemas. É possível fazer, sim, mas não está ao alcance de todos. E as leis, elas vêm para tentar fazer com que isso seja cada vez mais complexo. Cada vez mais vai ser difícil você, por exemplo, realizar transações de forma anônima. Por exemplo, conforme a gente está falando, se eu não tivesse a inclusão das stablecoins no mercado de câmbio, eu estaria numa posição melhor, porque eu poderia fazer operações P2P, eu poderia fazer operações no DeFi sem me preocupar, por exemplo, de eventualmente, em algum momento da minha transação, isso ser reportado e eu responder aí um processo criminal por evasão de divisas, certo? Porque, em princípio, não estaria acontecendo isso. Mas, quando eu passo a incluir as stablecoins no mercado de câmbio, a coisa muda completamente de figura. Aí, se você for arriscar, você está arriscando, você passa a correr o risco de ser processado aí por um crime de evasão de divisas, caso você venha estar fazendo operação com stablecoin, considerada operação de câmbio, que vai ser a regra, porque essas operações vão estar incluídas no mercado de câmbio, certo? E apenas para fechar, mesmo hoje, com toda essa discussão, com consulta pública aberta no Banco Central para discutir se é o caso ou não de incluir operações com criptoativos no mercado de câmbio, deixando bem claro que não envolve apenas stablecoins, mas qualquer criptoativo, mesmo essa discussão pendente, membros do Ministério Público Federal já têm o entendimento de que muitas das operações feitas com criptoativos e com stablecoins caracterizam, sim, evasão de divisas. E por isso que tem pessoas hoje sendo presas em operações chamadas de por fazer operações chamadas de operações criptocabo, que são operações similares às chamadas operações dólar-cabo, só que feitas por meio de criptoativos, tá? Tem defesa, Fernando, no processo criminal? Claro que tem defesa, sempre tem brechas, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a gente precisa estar trazendo inicialmente o quadro geral. Você não pode se fiar, né, no meio de um processo criminal, depois de ser denunciado, depois de contratar um advogado e pagar um honorário que não vai ser barato, que você vai ficar tranquilo, que você não vai ser condenado. Não. A gente precisa, o certo seria, que infelizmente essa mobilização não existe, era que as pessoas se mobilizassem, por exemplo, para que não fosse aprovada essa inclusão dos criptoativos das stablecoins no mercado de câmbio, mas não há essa mobilização. Tá? Eu trago isso aqui para vocês, para os nossos inscritos aqui no canal, é um assunto que nos interessa bastante, mas não é algo popular, as pessoas estão completamente alheias, a maioria das pessoas não sabe o que é DREX, algumas pensam que sabem, né? Chegaram nesse assunto porque ouviram falar, tá? E existem poucas pessoas que entraram nesse tema porque trabalham com tokenização, porque trabalham com finanças descentralizadas, que é o nosso caso, e aí já tem uma visão diferenciada, mas nós somos aqui menos de 1% da população brasileira, certo? Então, o que a gente está trazendo aqui é importante nós ficarmos atentos. Então, o resumo da ópera é esse. Aquilo que os bancos e o governo esperavam fazer por meio da DREX, eles vão conseguir fazer por meio da regulação do mercado, por meio de normas rígidas que passaram, ok? Passaram tranquilamente, sem qualquer protesto da comunidade cripto e pior, com apoio até mesmo de grande parte da comunidade cripto. A maior parte dos membros da comunidade cripto apoiam a Lei 14.478 de 2022, o decreto posterior que concedeu o poder de regulamentação ao Banco Central. Certo? Então, em síntese, tudo aquilo que o governo poderia fazer por meio da DREX, ele vai conseguir fazer por meio do controle do mercado de criptoativos. Se você não for utilizar criptoativos e você for continuar utilizando o Pix, você já está sendo controlado. Já está tendo as suas operações conhecidas pelo Banco Central. Certo? A única diferença que não vai ter é que, se fosse efetivamente tokenizado isso, aí teria a questão lá, né, do dinheiro programável. A coisa realmente ficaria um pouco pior. Mas não é essa a ideia. A ideia nunca foi essa. A ideia principal sempre foi favorecer os bancos nesse processo de entrada nessa nova economia, que claro que tem reflexos, como a gente já falou, em termos da rigidez do sistema financeiro. Então esse é um argumento aí que os defensores dessas medidas vão sustentar, vão dizer assim, não, o Banco Central precisa controlar, não apenas por essa questão de lavagem de dinheiro, mas por esses outros
mecanismos aí, outras circunstâncias, como a questão da liquidez do sistema, tá? Mas é uma discussão aí mais para economia, para política monetária, que não tem como a gente entrar aqui. Então espero que tenha ficado claro, ok? A DREX realmente ela morreu, tá? Porque o conteúdo dela está esvaziado. A única questão seria aí a criação de uma moeda efetivamente digital do Banco Central, mas esse nunca foi interesse, tá, do governo, ou melhor, do Banco Central. O Banco Central nunca tanto focou nisso. O foco sempre teve na chamada DREX do varejo, sempre teve em proporcionar que os bancos competissem nessa nova economia. Então, eu acho muito difícil que venha ser criada uma CBDC efetivamente, até pela polêmica que isso gera e porque isso em princípio não traz qualquer benefício, certo? Os benefícios seriam relativos à parte do maior controle da política monetária, mas nunca teve no âmbito da discussão do Banco Central ou mesmo no interesse dos bancos, certo? Então é isso. A questão sempre é econômica. Nos vemos no próximo vídeo.